Imagine um livro que desafiou os maiores criptógrafos e linguistas por séculos. Um livro que pode ser a chave para um conhecimento perdido ou a maior farsa da história. Em suas páginas, uma escrita indecifrável se mistura a ilustrações bizarras, plantas que parecem não existir em nosso mundo e diagramas celestes que desafiam a lógica. Este é o manuscrito Voynich, um enigma medieval que continua a nos fascinar e frustrar. À primeira vista, o manuscrito Voynich é uma obra de arte intrigante e misteriosa. Suas páginas amareladas pelo tempo revelam um universo próprio, onde a botânica se confunde com a fantasia e a astronomia ganha contornos oníricos. As imagens são tão enigmáticas quanto o texto que as acompanha, convidando a uma exploração que, até hoje, não encontrou respostas definitivas. É um vislumbre de um passado distante, talvez de uma mente brilhante ou de um embuste genial, e é exatamente essa ambiguidade que o torna tão cativante. A descoberta moderna do manuscrito Voynich aconteceu no início do século XX. O antiquário lituano-americano Wilfrid Voynich, durante uma viagem à Itália em 1912, encontrou o manuscrito em uma biblioteca jesuíta em Villa Mondragone, perto de Roma. A história conta que a ordem jesuíta estava em dificuldades financeiras e vendia alguns de seus tesouros. Wilfrid Voynich, com seu faro aguçado para raridades, reconheceu o potencial daquele volume singular. Ele o adquiriu e, a partir daquele momento, o nome Voynich ficaria eternamente ligado ao mais misterioso livro do mundo. Sua aquisição gerou uma publicidade inicial considerável, atraindo a atenção de estudiosos e entusiastas do ocultismo, e assim o mistério começou a se espalhar. Fisicamente, o manuscrito Voynich é um objeto de estudo por si só. Escrito em pergaminho de vitela, suas páginas, embora algumas estejam faltando, somam cerca de 240, medindo aproximadamente 23 por 16 centímetros. A tinta utilizada é de origem vegetal e a caligrafia, embora desconhecida, é fluida e consistente, sugerindo que foi escrita por uma única pessoa ou por um grupo muito coeso. A encadernação original foi perdida, mas o volume atual está em uma capa de couro moderna. A datação por carbono 14, realizada em 2009, revelou que o pergaminho foi produzido entre 1404 e 1438, posicionando o manuscrito firmemente no início do século XV, um período de grande efervescência cultural e intelectual na Europa. A escrita é, sem dúvida, o aspecto mais desconcertante do manuscrito. Consiste em um alfabeto único, totalmente desconhecido, sem paralelos em qualquer língua ou sistema de escrita conhecido. Não é latim, grego, hebraico, nem qualquer outro idioma europeu ou oriental registrado. As palavras são formadas por uma sequência de caracteres que se repetem com certa frequência e seguem padrões estatísticos que se assemelham aos de uma língua natural, mas a sua estrutura de sílabas e a repetição de certas combinações de letras são incomuns. As ilustrações, por sua vez, são divididas em seções temáticas, cada uma mais estranha que a outra. Temos a seção botânica, com plantas que parecem ter saído de um sonho, a astronômica, com diagramas celestes que não correspondem a nenhuma constelação conhecida, a biológica, repleta de figuras femininas nuas em piscinas interconectadas, como se estivessem em algum ritual, a cosmológica, com diagramas circulares complexos e intrincados, a farmacêutica, com desenhos de raízes e frascos. E, finalmente, uma seção que muitos acreditam ser de receitas, com parágrafos curtos pontuados por estrelas nas margens. Cada seção aprofunda o mistério de um livro que se recusa a revelar seus segredos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As seções temáticas do manuscrito Voynich são um mergulho em um universo paralelo, onde a lógica conhecida parece suspensa. A seção botânica, por exemplo, é um dos maiores enigmas visuais. As plantas retratadas não se assemelham a nenhuma espécie catalogada em nosso planeta. Seriam elas representações simbólicas, espécies extintas ou talvez puramente imaginárias, fruto de uma mente criativa ou de um conhecimento perdido? Essa ausência de correspondência botânica é um dos pilares da teoria de que o manuscrito é uma farsa elaborada, mas também alimenta a ideia de que possa conter informações sobre um mundo natural que nos é desconhecido. Em seguida, a seção astronômica nos presenteia com diagramas celestes igualmente incomuns. Embora alguns signos do zodíaco possam ser vagamente reconhecidos, eles são acompanhados por figuras estranhas e constelações que não batem com os mapas celestes medievais ou modernos. O que esses gráficos representam? Uma astronomia alternativa? Uma astrologia esotérica? Ou seriam apenas ornamentos sem sentido projetados para intrigar? A seção biológica, ou balneológica, é talvez a mais perturbadora e fascinante.
Nela, figuras femininas nuas aparecem em piscinas ou banheiras interconectadas por uma rede complexa de dutos orgânicos. A iconografia sugere um tratado sobre saúde, rituais de purificação ou talvez algo mais profundo e esotérico, relacionado à fertilidade ou à anatomia feminina, de uma forma que desafia a compreensão médica da época. Os dutos parecem veias ou artérias, tornando a cena ainda mais bizarra e abrindo margem para interpretações sobre um conhecimento avançado de biologia. A seção cosmológica é um labirinto de diagramas circulares complexos, rodas giratórias e pequenos soles e luas com rostos. Sua complexidade é tamanha que desafia qualquer interpretação simples. Poderiam ser mapas de um universo diferente, ciclos cosmológicos, ou talvez representações de conceitos filosóficos e espirituais profundos. Por fim, temos as seções farmacêutica e de receitas. A primeira exibe desenhos de raízes e folhas, além de frascos que poderiam conter poções ou remédios. A segunda, caracterizada por curtos parágrafos com estrelas nas margens, sugere instruções ou fórmulas, porém, em uma linguagem que ninguém conseguiu decifrar. Diante de tamanha excentricidade, as teorias sobre a origem e o propósito do manuscrito Voynich proliferaram. Uma das mais persistentes é a de que se trata de uma fraude elaborada. A ideia é que o manuscrito seria uma farsa genial, criada para enganar colecionadores ricos e ávidos por raridades. Nomes como Edward Kelly, um alquimista e vidente notório, e John Dee, um ocultista e conselheiro da rainha Elizabeth I, são frequentemente citados como possíveis autores ou colaboradores. Argumenta-se que, embora a escrita pareça complexa, alguns padrões sugerem um nonsense intencional, uma linguagem fluida, mas sem conteúdo semântico real, projetada para imitar uma língua sem realmente ser uma. Outra teoria defende que o manuscrito Voynich é, de fato, uma língua natural desconhecida, talvez extinta ou ocultada. Análises linguísticas modernas, como a aplicação da lei de Zipf e estudos de entropia e distribuição de palavras, mostram que o texto se comporta de forma estatisticamente semelhante a uma língua real, e não a uma sequência aleatória de caracteres. Contudo, essa língua não se encaixa em nenhuma família linguística conhecida, tornando sua identificação um desafio quase impossível. Há também a hipótese de que o manuscrito é uma criptografia complexa, um código ou cifra elaborado para esconder informações valiosas. Se fosse assim, o conteúdo poderia ser um conhecimento proibido, segredos de Estado ou fórmulas alquímicas e medicinais. Inúmeras tentativas de decifração foram feitas usando métodos de criptografia medievais e modernos. Entre os que se debruçaram sobre o enigma estavam os criptógrafos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, incluindo o renomado William Friedman. Ele e sua equipe, que haviam quebrado códigos nazistas e japoneses, dedicaram anos ao Voynich, mas, para a surpresa e frustração de todos, falharam. O impacto dessa falha de gênios da criptografia apenas consolidou o status lendário do manuscrito. Uma teoria menos aceita, mas igualmente intrigante, sugere que o texto é glossolálico, ou resultado de escrita automática, ou seja, foi escrito em transe ou como um exercício de fluxo de consciência. Embora pareça improvável para um documento tão extenso e aparentemente estruturado, essa ideia adiciona uma camada extra de bizarrice ao já misterioso livro. O manuscrito Voynich continua a desafiar todas as categorias. Um testemunho da capacidade humana de criar algo tão enigmático que resiste à compreensão por séculos. A conexão do manuscrito Voynich com o conhecimento esotérico e a elite medieval é um dos caminhos mais fascinantes para tentar desvendar seus segredos. É plenamente concebível que este volume não seja meramente um livro, mas um compêndio de conhecimento oculto, alquímico ou astrológico, restrito a uma elite intelectual da época. As ilustrações, com sua natureza enigmática e simbólica, sugerem uma profunda conexão com o mundo natural e espiritual, mas de uma forma que transcende a compreensão convencional. Poderia ser um manual para rituais secretos, uma codificação de práticas medicinais alternativas, ou até mesmo um guia para a transmutação alquímica, um dos grandes objetivos dos sábios medievais. Comparando-o com outros textos herméticos e alquímicos da época, percebemos que, embora o Voynich compartilhe a paixão por símbolos e a busca por um conhecimento mais elevado, ele se distancia pela sua linguagem e iconografia singulares. Enquanto outros manuscritos utilizavam alegorias e metáforas reconhecíveis dentro de um contexto cultural, o Voynich parece operar em sua própria dimensão, exigindo uma chave de leitura que ainda nos escapa. Essa particularidade nos leva à intrigante teoria de que o manuscrito Voynich pode representar uma ciência perdida, ou um texto proto-científico.
As plantas que não existem, os diagramas celestes únicos e as figuras biológicas poderiam ser representações de conceitos que só seriam compreendidos séculos depois, ou de uma forma de medicina e astronomia que se desenvolveu paralelamente aos cânones aceitos. Seriam os diagramas precursores de uma compreensão da estrutura celular, dos ciclos biológicos ou de uma cosmologia alternativa? A Idade Média, muitas vezes subestimada, foi um período de avanços significativos no estudo de plantas medicinais e na observação astronômica. E o Voynich pode ser um testemunho de uma vertente desse conhecimento que se perdeu. O debate entre farsa e tesouro continua aceso. Se o manuscrito Voynich for de fato uma fraude, como alguns sugerem, então é uma obra de arte genial em sua capacidade de enganar e fascinar por tanto tempo. A complexidade da escrita, a riqueza das ilustrações e a persistência do mistério elevariam seus criadores, talvez Edward Kelly ou John Dee, ao status de fraudadores supremos, cujas habilidades de ilusionismo intelectual rivalizam com as maiores obras de arte. Afinal, criar algo tão convincente e, ao mesmo tempo, tão vazio de significado aparente seria um feito extraordinário. Mas, e se for genuíno? O que ele esconde? Qual o valor de decifrá-lo hoje? Em um mundo onde a ciência e a tecnologia avançaram a passos largos? A resposta talvez resida não apenas no conteúdo em si, mas no que o manuscrito Voynich representa para a busca humana por conhecimento. Ele nos ensina sobre a persistência do mistério, sobre os limites da nossa compreensão e sobre o fascínio inesgotável pelo desconhecido. A relevância do manuscrito Voynich transcende sua antiguidade. Ele nos convida a refletir sobre os limites do nosso conhecimento e a natureza da verdade. Em uma era de algoritmos e inteligência artificial, novas tentativas de decifração estão em curso. Algoritmos avançados de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina estão sendo aplicados ao texto, buscando padrões que a mente humana talvez não consiga discernir. A esperança é que a IA possa, finalmente, desvendar o que séculos de criptógrafos e linguistas não conseguiram. O manuscrito Voynich, portanto, não é apenas um livro antigo, é um espelho que reflete nossa curiosidade insaciável, nossa ânsia por desvendar o indizível e nossa humildade diante do que ainda não compreendemos. Ele continua a nos desafiar a pensar além do óbvio, a questionar o que é real e a buscar o significado em meio ao caos aparente. Seja uma farsa genial de Edward Kelly ou John Dee, uma ciência perdida da elite antiga, ou uma língua natural desconhecida, o manuscrito Voynich permanece como um dos maiores enigmas da história. Um lembrete perpétuo de que o universo ainda guarda segredos profundos, esperando para serem descobertos,